Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você fala muito de uma vida épica, assim. E quando você fala uma vida épica, cara, uma vida que você se sinta realizado. Sim. Né? Aquele sentimento de realização, aquele sentimento de, puta, eu durmo realizado em paz. E você fala muito de uma vida épica. E eu gosto muito dessa expressão, porque é um convite que você faz a pessoas desengavetarem planos, sonhos e projetos, né? Porque muita gente engaveta. Se rebelar contra a pequeneza. Total. E como? Primeiro, como você construiu, mas de uma maneira baseada em cima do como construir uma vida épica. Uma vida pautada em realização, porque sucesso é uma parada muito subjetiva, tem gente que tem até dificuldade em definir, né, em entender, pô, o que eu quero? Tem gente que não sabe nem o que eu quero. Sim. Tem gente que tá num estágio mais lá atrás de ter esse sentimento de impotência, não é que se sente incapaz, é que o que faz meu coração cantar? Então eu quero começar esse rolê por aí. Então tá bom. Esse como. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é para entender como é que a gente chega lá. Maravilhoso. Né? O café chegou, que maravilha. Né? Maravilhoso. Já posso trazer o café O aqui meu no meio reino, da gravação? Meu reino por um café. Né? Aqui, pode trazer. Pode trazer pra aqui cá, na frente. pode trazer pra cá. Aqui a gente é de casa. Qual é o ponto aqui? Obrigado, hein? Aí. Eu tô aqui com o meu. Tá. Qual é o ponto aqui? Quando a gente olha para nossa vida, a gente começa a se fazer muitas perguntas. Né? Tá. Se a pessoa tem se ela está em um nível desperta, né? Essa pessoa não está adormecida, ela começa a fazer alguns tipos de pergunta. Pergunta do para que eu estou aqui, qual que é a finalidade disso tudo, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E quando essa pessoa começa a se perguntar isso e se questionar, essa pessoa ela tomou a pílula azul ali, né? do Matrix, ela saiu da pílula vermelha, ela começa a abrir a cabeça dela, porque ela começa a se questionar. Será que a vida então é o shopping de final de semana? Será que a vida, então, é a próxima balada? Será que a vida, então, é acompanhar o que está acontecendo na Rede Globo, na Netflix, no BBB? Será que a vida é isso? Se a pessoa não começou a se questionar em relação a isso, ela não está desperta. Quando a pessoa... E aí, qual é a questão? Talvez eu estou conversando com gente aqui que está desperta, já está se fazendo esse questionamento, ou gente que nem se fez esse questionamento. Mas eu acredito que a tua galera já se faz esse questionamento, senão nem estaria assistindo isso daqui. Quando a pessoa começa a se questionar isso, ela começa a entender, beleza, então precisa existir um algo maior, precisa existir um objetivo maior, a gente precisa de alguma forma chegar a algum lugar. Aí começa a reflexão, beleza, então se eu não estou aqui simplesmente para poder assistir uma televisão, eu não estou aqui simplesmente para poder comer mais um hambúrguer, eu não estou simplesmente para fazer coisas completamente caninas, completamente animalescas, eu preciso pensar em alguma coisa maior, para onde eu preciso ir. E quando a gente começa a pensar para onde eu preciso ir, as pessoas muitas vezes pensam em como é que eu faço para mudar todo mundo lá fora? Como é que eu faço para salvar as plantinhas? Como é que eu faço para mudar o mundo? Cara, você tem que começar com a tua vida. Primeiro você olha para a tua vida, depois você olha para a tua família e depois você olha para o teu negócio, para a tua empresa, para o teu trabalho. É sempre um processo de dentro para fora e as pessoas querem mudar muito o que está lá fora sem se transformar por dentro. Você fala mais disso do que ninguém. E quando a gente olha para isso, fala, beleza, mas o que eu deveria me concentrar então? Já que eu preciso olhar para dentro, eu deveria me concentrar em quê? E muitas vezes as pessoas elas perdem o foco e tentam resolver inúmeras coisas nas suas vidas e não resolvem nada. Já tem pessoas falando, mas eu já vi que tem 18 áreas da vida que eu deveria cuidar. Eu falei, querido, você não consegue cuidar das 5 que eu vou falar agora. Então começa com essas 5. Se aprimora nessas 5. Tem essas 5 como um grande objetivo da sua vida, melhorar todo ano 5, 10% em cada uma delas, que em uma década a sua vida vai ser completamente diferente, né? E aí o objetivo é buscar crescer, prosperar nessas 5 áreas que eu vou falar aqui. Tá. Então, vamos entender quais são essas 5 áreas, mas vamos entender primeiro, né? O que significa algo épico? Legal. O que é épico? Muitas vezes as pessoas falam assim, épico é para Maldivas, igual você foi. Épico é ter o jato, igual você tem. Épico é uma Lamborghini. Épico é faturar mais 100 milhões de reais todo ano. Não. Épico é um feito heróico. E o feito heróico depende de onde a pessoa está e na circunstância que ela está. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, uma pessoa que teve tudo, e essa pessoa simplesmente vive exatamente do jeito que ela sempre viveu ali e não desenvolveu nenhum tipo de virtude para alcançar níveis maiores, o quanto heróico foi a vida daquela pessoa. Diferente de um cara que talvez nasceu numa favela, e esse cara se transformou no que a gente conhece como uma classe média.
O quão heróico foi a jornada desse cara? Ou seja, qual é o spread, de onde ele saiu e onde ele chegou? Para mim tem a ver com isso. Tem a ver com quão heróico é o feito que essa pessoa conseguiu fazer. Então épico é aquilo que se destaca, é aquilo que é diferente, é aquilo que tá indo além do que as pessoas são capazes de fazer. Só quando a gente pensa no que é isso hoje em dia, cara, é fazer o básico. Então, por exemplo, o que é... Vamos pensar... Muito bom isso, hein, cara? Não, porque o básico... É fazer o básico. Exato, porque as pessoas... O que acontece? As pessoas hoje, elas têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso já é um tema. Difícil trabalhar 8, 10 horas por dia. É um tema. A pessoa não quer casar. Casar é um feito heróico hoje em dia. A pessoa não quer casar, as pessoas estão casando cada vez menos. E quando casa, não quer ter o quê? Filho. Filho. Não quer ter filho. Então ter filho é um ato heróico. Abrir empresa é um ato heróico. Então, criar esses elementos todos, que aí exige virtude, a gente pode entrar nessa seara depois, que exige virtude, vai fazer com que a pessoa construa algo que é completamente diferente do que a maioria das pessoas estão vivendo. Só que o jogo não é para fazer isso para ser diferente das outras pessoas. O jogo é fazer isso e entender. Você só tem um tiro, você só tem uma vida, você tem que fazer da sua vida uma obra de arte. Fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem e se lapidar o tempo todo. Só que se eu perco o foco do que é que eu tenho que me lapidar, eu não estou olhando o tempo todo para aquela bela escultura que eu estou criando, aquele belo quadro que eu estou pintando, que é a nossa vida. Então a vida épica é a vida digna de um herói, de uma heroína. É a vida que ela não vai ser te dada, você precisa tomar ela, você precisa construir ela. E essa área vai ser construída baseada em 5 pilares. Sim. A primeira área que está intimamente ligada a serviço, né? Essa primeira área tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço. Porque quando eu digo trabalho, muitas vezes as pessoas associam a carreira. E não, muitas vezes uma mulher tomou a decisão de ser mãe. Isso é tão ou mais importante do que construir uma empresa. Educar um filho, treinar um filho, é muito mais importante do que construir um negócio. Sabe, o que é mais importante que construir uma vida, Total. né? E, então, quando eu falo trabalho, muitas vezes a pessoa pensa que é só carreira, empreendimento, e é o serviço. Então, a primeira área é trabalho. É se perguntar, como é que eu faço para crescer e melhorar todo mês, para o resto da minha vida em relação ao meu trabalho? Tá? Um Kaizen infinito ali. Segunda área é prosperidade financeira, que ela vai ser reflexo da primeira. Então, a minha relação com o dinheiro. Eu preciso ver o dinheiro fluindo para mim e indo para onde precisa ir. Então, dinheiro é o segundo elemento. O terceiro elemento é relacionamento amoroso e familiar. Relacionamento amoroso e familiar. Principalmente relacionamento amoroso. Porque o núcleo da família é o casal, né? E se o casal está bem, os filhos são bem criados, são bem nutridos. Então, essa é uma outra área importante. Quarta área é saúde e energia. Saúde e energia. E aí tem a ver com longevidade, tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, treino, enfim. E a última parte, que é a espiritualidade, a sua relação com Deus, a relação com Cristo. Tá? Então, essas 5 áreas, se a pessoa faz um orai e vigiar em relação a isso, se ela começa a falar, beleza, eu vou fazer um exame de consciência todo domingo à noite, quando eu for dormir. Domingo à noite eu paro, me pergunto, o que eu fiz essa semana para poder melhorar meu trabalho? Aí você chega à conclusão, cara, não fiz nada, só fiquei correndo atrás do rabo, não estou estudando nada, não estou melhorando. Poxa vida, tem que melhorar isso. Tá, beleza. O que eu fiz em relação à gestão do meu dinheiro? Poxa, de novo eu não olhei para minha planilha financeira, de novo eu não procurei startar uma nova fonte de renda, de novo eu estou fugindo disso. E você faz um exame de consciência em todas essas áreas, você faz microajustes. O milagre não está na gigantesca decisão que a pessoa toma. Está no microajuste. Um ajustezinho que a pessoa faz em relação ao trabalho, um ajustezinho que ela faz. Porque é um jogo de 0,1% toda semana, é um jogo exponencial que vai... De ajuste infinito. De ajuste infinito. Então, tem como melhorar o seu relacionamento com a Fabi? Você vai me falar que tem. E aí, quando tiver nesse outro estágio, tem como melhorar? Tem. É infinito. É infinito, é uma busca infinita. Mas é uma busca infinita que muitas vezes a pessoa fica achando que é o seguinte, então, se eu levei a pessoa para viajar para um lugar, eu tenho que levar para um lugar mais caro. Não é sobre isso. É sobre ser melhor, é sobre ser mais profundo, é sobre ter mais envolvimento, é se questionar. Por exemplo, tem muita gente você tem muito empreendedor que te acompanha. Aí o cara se acostumou a tirar uma semana de folga, uma semana de férias, entre Natal e Ano Novo. É o novo escravo esse cara. Se ele tira uma semana de férias entre Natal e Ano Novo, e não é que ele tira porque ele quer tirar, ele tira porque tudo para. Porque se dependesse dele, ele seguia. Então esse cara tem ali uma semana de intervalo. Então, como é que eu posso melhorar essa área na minha vida? Não aceitar o medíocre. Pô, uma semana só, minha família precisa de mim, minha esposa precisa de mim, a gente tem que estar mais junto. Cara, próximo ano eu vou tirar 15 dias de férias. Próximo ano eu vou tirar 18 dias de férias. Ano passado eu e a Karina tiramos 74 dias. Esse ano a gente tem que bater pelo menos 74. Só que é um puta trabalho, porque a empresa está crescendo. Então vai exigindo que eu desenvolva competências que eu não tenho. Como é que eu faço o negócio crescer
treinar liderança, a gente estava falando, então, um desafio de treinar liderança, formar time e tal, e mesmo assim preservar esses dias de descanso, esses dias de férias. E aí eu tenho que desenvolver competências e habilidades que eu não tinha até então. Então a construção de uma vida épica é olhar para a tua vida e crescer, prosperar em todas essas áreas. E aí não é difícil. Eu preciso olhar para as minhas competências que me faltam no meu trabalho. Eu preciso olhar para o que me falta e o que me sabota no meu dinheiro. Eu preciso olhar para o meu relacionamento e ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos. Preciso tirar pequenas viagens para fazer. Pô, um hotelzinho ali de final de semana, ali, um negocinho que é barato, não é uma coisa de outro mundo, não. Sorvete na praça com seus filhos, sei lá. Saúde, eu preciso começar a fazer o jiu-jitsu, eu preciso começar a correr, você corre pra caramba e tal. Preciso tirar 1 hora por dia para poder fazer isso. Espiritualidade, eu preciso tirar um tempo para poder me relacionar com Deus, para poder me relacionar com espiritualidade, aprofundar o estudo. Eu preciso tirar o domingo, se eu sou católico para ir na missa, se eu sou evangélico para ir no culto, não importa. Se eu vou fazendo essas pequenas coisas, eu colho um resultado gigantesco, num prazo relativamente curto. E o que é um prazo curto? Prazo curto, para mim, é um prazo de 1 ano. Isso é um prazo curto. As pessoas podem estar ouvindo e falar, não, prazo curto é 1 mês. Eu falo, cara, nada acontece em 1 mês. Eu anotei isso aqui que você falou, ó. Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição.